a olho nu. Mas agora, a tecnologia nos permite tornar essas forças visíveis. Podemos ver como é a gravidade, dar uma olhada na luz invisível, ou ver um minúsculo dispositivo matar um tumor cancerígeno. Os cientistas podem até ter criado a própria invisibilidade, uma capa que faz as coisas sumirem bem diante de nossos olhos. O que não podemos ver agora se revela em complexos detalhes. Sejam bem-vindos ao mundo invisível. Mundo invisível. Mundo. Pensamos na Terra que nos cerca como um único mundo, o mundo que podemos ver. Mas existem vários outros mundos além da nossa visão. E agora os cientistas são capazes de explorar essas dimensões invisíveis. Visitar esses lugares que não podemos ver talvez seja uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Estamos trabalhando com um reino em que a maioria dos aspectos são invisíveis aos olhos, mas visíveis à nossa imaginação. O propósito de visitar o mundo invisível é compreender melhor o nosso mundo, vê-lo através de uma visão diferente. Uma força invisível rege cada movimento nosso, a gravidade. Ela afeta a todos nós e a tudo que tocamos. A gravidade é a lei. Num dado momento, ela faz tudo cair em direção à Terra. Ela mantém os planetas em órbita e impulsiona a circulação dos oceanos. Sem ela, a Terra, como a conhecemos, não poderia existir. Mas embora possamos ver o que ela faz, não podemos ver a gravidade em si. Ela é invisível e misteriosa. Desde o momento em que Newton descobriu como a gravidade funcionava, as pessoas realmente tentaram entender o que causava a gravidade. E, de fato, ninguém sabe. Mas estão chegando perto de uma resposta. Pois, pela primeira vez, podemos ver imagens da gravidade. Pensamos na gravidade quando subimos uma ladeira ou erguemos uma pedra, mas, na verdade, a força da gravidade afeta todos os aspectos da vida. Michael Watkins dedicou a vida a desvendar o mundo oculto da gravidade. É a força mais fundamental de todas, mas, ao mesmo tempo, ela se tornou, para os físicos, possivelmente a força mais difícil de ser explicada. Sir Isaac Newton explicou a gravidade como a força de atração entre dois objetos. O objeto de maior massa exerce maior força. É por isso que a massa enorme da Terra atrai objetos para si. Sabemos o que a gravidade faz, mas como ela é? Para dar um rosto a essa força invisível, Watkins e sua equipe da NASA lançaram uma missão de satélite chamada GRACE. GRACE quer dizer Experimento de Clima e de Recuperação da Gravidade. A missão de satélite GRACE consiste em 2 satélites, e esses 2 satélites perseguem um ao outro conforme dão a volta na Terra. É a primeira missão da NASA projetada apenas para medir o campo de gravidade da Terra. Grace nos mostra a variação da força gravitacional ou da atração em volta de toda a Terra. Isso porque a força da gravidade não é a mesma em todo lugar. Você vai pesar um pouco menos se subir ao topo de uma montanha, porque está mais distante da massa da Terra. E se você descer um vale ou uma trincheira, vai pesar um pouco mais, porque está se aproximando da massa da Terra. Se você se aproximar do Equador, onde a Terra fica mais convexa, vai pesar um pouco menos. E vai pesar um pouco mais nos polos, porque, mais uma vez, está mais perto da Terra. E a massa da Terra não é distribuída de maneira uniforme. Portanto, onde houver uma parte grande e densa, seja na superfície ou abaixo dela, a gravidade é mais forte naquele ponto. A missão GRACE pode mostrar essas variações gravitacionais. O mais interessante na missão Grace é que ela vai permitir que vejamos todas as coisas que são invisíveis para nós, que estão abaixo da superfície da Terra. Funciona da seguinte forma. Conforme o satélite guia da missão GRACE se aproxima de uma área com um campo gravitacional mais forte, ele é atraído para a frente. E isso acelera o satélite e muda a distância entre ele e sua nave irmã. Eles medem a distância de separação de maneira muito precisa, até o milionésimo de 1 metro, que representa 1/10 da espessura de um cabelo humano.
A partir desses dados, cria-se uma imagem da Terra. Imaginamos que nosso planeta seja uma esfera perfeita, mas a Grace nos mostra que ele é extremamente irregular. Nas imagens, o vermelho representa mais gravidade, o azul representa menos gravidade. Quando você observa a Terra pelos olhos da Grace, através do campo gravitacional, consegue ver várias coisas que se parecem com montanhas e vales. Aí você vê vários outros grumos, formados pela distribuição da massa sobre a superfície da Terra. Além de nos dar uma ideia do campo gravitacional da Terra, a missão também vai resolver a charada do buraco gravitacional que existe bem no meio do Canadá. Já faz tempo que sabemos que os moradores de Hudson Bay pesam menos ali do que em outros locais do Canadá, mas não sabíamos exatamente por quê. Agora, com os dados da missão Grace, os cientistas solucionaram o mistério. Durante a última era do gelo, uma imensa camada polar de cerca de 3 quilômetros de espessura cobria esta parte do Canadá e seu peso amassou a crosta terrestre. Embora o gelo tenha desaparecido há mais de 10 mil anos, a crosta continua muito fina em volta de Hudson Bay. O correto seria imaginar que a gravidade é mais forte aqui, já que a região está localizada numa depressão. Mas o que não se vê sob a superfície da Terra é que a crosta planetária tem menos massa nesse ponto. Portanto, ela gera uma força gravitacional menor. A missão Grace também revelou que em volta de Hudson Bay, a camada mineral sob a crosta terrestre possui uma densidade média menor, reduzindo ainda mais a gravidade. Por causa desses dois efeitos geológicos, as pessoas vivenciam uma atração gravitacional mais fraca e seu peso é menor. A missão Grace também nos forneceu imagens inéditas das mudanças no campo gravitacional devido ao movimento das águas por todo o planeta. O campo gravitacional também está sendo afetado pela massa de água na Terra. E conforme essa massa muda, conforme o satélite vai passando, ele percebe que a massa de hoje é bem diferente da de ontem. Desde 2003, mais de 2 trilhões de toneladas de gelo na Groenlândia, na Antártica e no Alasca derreteram devido ao aquecimento global. Conforme o clima muda, isso envolve grandes movimentações de massa por toda a Terra. A missão Grace nos dá essa incrível oportunidade de observar a mudança no campo gravitacional causada por esses fenômenos relacionados ao clima. Os dois satélites nos mostraram que a mudança climática está afetando o campo gravitacional da Terra, o que, por sua vez, pode ter um efeito duradouro sobre nós. A beleza da missão Grace é que tudo tem gravidade. Então, um dia, você observa uma mudança gravitacional no oceano. No dia seguinte, observa mudanças causadas pelo derretimento do gelo polar. E essa nova capacidade de ver esse mundo invisível vai nos ajudar a moldar o destino do nosso planeta. Acho que agora estamos começando a entender a forma pela qual devemos observar a Terra, para conseguir entender o que está acontecendo hoje e sermos orientados em relação ao que vai acontecer no futuro. Mas nosso futuro não depende apenas das coisas grandes, como a gravidade. Ele também está atrelado ao que não se pode enxergar no micromundo da Terra. Todos os dias enfrentamos uma horda de invasores invisíveis esperando para nos atacar nos lugares mais surpreendentes. Este é Lento de organismos invisíveis. Eles estão por toda parte. Dentro de nós, acima de nós e à nossa volta. Mas você pode não saber o quão perto, o quão ligados estamos a esse universo microscópico, cujos habitantes podem ser nossos amigos e inimigos. A graça de investigar o mundo invisível é observar como ele afeta nossas vidas diariamente. Paul Dawson é um cientista de alimentos. Para onde quer que olhe, ele vê o invisível. Nós, humanos, possuímos uma relação simbiótica com as bactérias. As bactérias são micróbios unicelulares essenciais à nossa sobrevivência. A maioria delas é do bem, mas, por outro lado, as pessoas adoecem e, infelizmente, morrem devido ao contato com este mundo invisível. Os micróbios se movem rapidamente. Eles podem dobrar em número a cada 15 minutos. Em apenas 10 horas, um pode se transformar em 1 bilhão. Mas há um detalhe. Eles morrem quando sua população aumenta demais. Então, para sobreviver, eles devem sempre procurar novos lugares para morar. É aí que nós entramos. Nós somos o caminhão de mudança dos micróbios. Através do toque, de um espirro ou da tosse, na maioria das superfícies com as quais entramos em contato. Nós damos às bactérias a chance de viver quando as espalhamos.
E um de seus meios de transporte preferidos é o dinheiro. A pessoa pega no dinheiro e ele passa de pessoa para a máquina registradora. O que não se pode ver é que praticamente toda nota está infestada com quase 100 tipos diferentes de bactéria. A maioria das notas está contaminada por Staphylococcus e Klebsiella pneumoniae, cepas bacteriológicas que causam infecção sanguínea ou pneumonia. Elas se agarram à trama da nota e sobrevivem em estado dormente até que o contato com nossa pele as revitaliza. Quando entram em nossos corpos, essas bactérias invisíveis podem nos usar para pegar carona para outro lugar ou ficarem onde estão e nos deixarem doentes. Durante uma epidemia, a moeda pode ser uma ótima maneira de os micróbios espalharem a doença de uma pessoa para outra. Quando a epidemia de SARS varreu a China em 2003, o Banco Central chinês baixou a norma de reter o dinheiro por 24 horas antes de fazê-lo circular. Era tempo suficiente para que o culpado, neste caso um vírus, morresse. Mas o contato casual com esses micróbios é apenas uma forma que eles têm de se infiltrarem em nossas vidas. Há uma rota muito mais direta para esses micro-organismos e ela começa dentro da nossa casa. A maioria das pessoas está em número menor em relação às bactérias que vivem em sua própria cozinha. O que não podemos ver é que a esponja da cozinha provavelmente contém 10 milhões ou mais de bactérias fecais. Algumas podem contaminar os alimentos e causar doenças graves. O refogo delas é o que causa o cheiro na esponja. É bem provável que a bancada da sua cozinha esteja repleta de E. coli 1000 vezes menores que a cabeça de um alfinete. Essa poderosa bactéria pode causar doenças graves e às vezes letais. Há praticamente o dobro de bactérias na bancada da sua cozinha do que em qualquer assento do vaso sanitário. E no chão? Quase o triplo. Mesmo o chão de cozinha mais limpo está repleto de micróbios. Portanto, é inevitável que alguns deles contaminem sua comida. No laboratório, o Dr. Dawson e sua equipe querem saber quantas dessas criaturas invisíveis nós acabamos ingerindo sem conhecimento. Gostaríamos de analisar os conceitos equivocados sobre os alimentos e testá-los do ponto de vista da pesquisa. Dúvida número 1. Quando você morde a bolacha e a mergulha num patê, a bolacha transfere bactérias para o patê? Montamos um experimento. Patê de queijo, calda de chocolate e molho vinagrete. Cada um deles é testado. Primeiro, um único mergulho, depois um mergulho duplo. As amostras são colocadas numa máquina especial. Depois de 2 dias incubando a bactéria, Dawson verifica quantos micróbios existem em cada amostra. Os resultados parecem confirmar uma suspeita comum. Quase não restam bactérias se você mergulha a bolacha apenas uma vez. Mas e 2 vezes? Cerca de 1000 bactérias por mililitro. Então, numa festa, acabamos nos deparando com uma tigelinha contendo a saliva de várias pessoas. Quer dizer que mergulhar 2 vezes pode fazer mal, porque a saliva pode abrigar um grande número de bactérias prejudiciais. Dúvida número 2. Se você compartilha uma bebida com alguém, também está compartilhando os germes da pessoa? Os criadores de bactérias de Dawson arregaçam as mangas. Eles vão tomar o leite direto da garrafa e guardá-la de volta. Então, de 3 em 3 dias, vamos tirar uma amostra. O veredito? Encontramos 100 vezes mais bactérias no leite que tinha sido bebido direto da garrafa em comparação ao que não tinha sido. Se você for a única pessoa na casa, tudo bem, mas não é uma boa ideia. Dúvida número 3. A chamada regra dos 5 segundos. Se você pegar o alimento do chão rapidamente, ele está livre de germes? Nesse experimento, inoculamos a superfície com salmonela e depois derrubamos todo tipo de alimento, mortadela, pão e também chiclete seco. O resultado? Muitas bactérias foram transferidas em 5 segundos. Até 8.000 bactérias por alimento. E as amostras deixadas por 1 minuto contraíram 10 vezes mais. Trazer à luz o invisível derrubou a regra dos 5 segundos. Essas pesquisas estão apenas começando. No futuro, os cientistas querem analisar as sociedades invisíveis que proliferam nos carrinhos de supermercado que ocasionalmente abrigam as nádegas de bebês e crianças pequenas.
Que seres nojentos estão brotando nos equipamentos das academias? O que povoa os botões dos elevadores das clínicas médicas? Para observar e estudar um mundo invisível, creio que é preciso criatividade para tentar entender as formas como ele afeta nossas vidas. Existem 100 trilhões de bactérias vivendo dentro de nós. 10 vezes mais do que as próprias células do nosso corpo. E nossas vidas efetivamente dependem delas. Elas são companheiras que realmente queremos ao nosso lado, porque sem elas provavelmente não conseguiríamos viver por muito tempo na Terra. E ter essas companheiras invisíveis também pode ter outros benefícios. Atualmente, os cientistas estão colhendo micróbios para gerar eletricidade. Esse mundo invisível pode fornecer energia para o nosso futuro? Você pode ter ficado chocado ao saber quantos micro-organismos invisíveis estão morando na sua cozinha. Mas isso não é nada comparado ao número de micróbios que vivem no mundo invisível de terra bem do lado de fora da sua porta. O que não podemos ver é que apenas 30 gramas da terra de qualquer quintal possuem bilhões de bactérias de todo tipo e propósito que se possa imaginar. As pessoas acham que a Terra é um ambiente estéril, mas estão muito enganadas. O solo está vivo. Há coisas nadando e se movendo dentro dele que simplesmente não podemos ver. Esse realmente é o mundo invisível. O Dr. Ken Nilsson dedicou sua vida à investigação do mundo invisível da Terra. Podemos aprender muito sobre a sociedade humana e mundos sustentáveis estudando a forma como os micróbios e suas comunidades trabalham juntos. Num único grama de solo, podem se encontrar de 5 a 7 mil espécies diferentes de bactéria. O solo possui milhares de espécies porque ele fornece todo tipo de alimento. Não só as bactérias se alimentam dos nutrientes do solo, mas também há alimento de sobra na superfície, por exemplo, animais mortos. Esta carcaça fornece uma grande quantidade de coisas ao ambiente do solo. E se pudéssemos analisar tudo isso, veríamos um grupo inteiro de bactérias diferentes crescendo que gostam de comer, digamos, a pelagem e os ossos do esquilo. E todos nós sabemos que em breve não vai sobrar mais nada. Se deixarmos a natureza agir, teremos milhares de espécies, todas ajudando-se umas às outras. Quando acabam de comer, as bactérias voltam para a terra e aguardam sua próxima refeição. Elas até se aliam a espécies diferentes de bactérias, caso seja preciso. Elas estão trabalhando juntas para atingir uma meta, que nenhuma delas atingiria sozinha. Apesar de sua aparência simples, os micróbios são criaturas muito sociáveis que dependem das outras para sobreviver. A cooperação provavelmente é a regra e não a exceção entre as bactérias. Bem debaixo de nossos pés, esses minúsculos organismos estão ocupados, organizando grupos de caça, montando exércitos de defesa e até mesmo tentando atrair parceiros. Tudo isso apenas enviando mensagens químicas. É incrível que esses micro-organismos encontrados na terra do nosso quintal possuem sistemas de comunicação tão incríveis. O processo de coordenar seu comportamento de grupo é chamado sensoriamento populacional. Com o sensoriamento populacional, as bactérias se comunicam entre si através da liberação de substâncias químicas que outras bactérias podem reconhecer. E quando as concentrações dessas substâncias são altas o bastante, a bactéria faz coisas que normalmente não conseguiria fazer sozinha. E uma dessas bactérias é capaz de fazer algo que poderia mudar nosso futuro. Esta é a Shewanella oneidensis, tão minúscula que 2.000 micróbios desses enfileirados teriam a espessura da cabeça de um alfinete. O que torna estas formas de vida invisíveis tão extraordinárias. Elas podem transformar o metal comum em eletricidade. É aqui que a coisa fica divertida. Ela nos manteve ocupados por 20 anos tentando descobrir exatamente como faz isso. Pegamos oxigênio e usamos para liberar a energia nos alimentos. A Shewanella usa o metal para liberar a energia em seu alimento. E isso tem grandes implicações para nós no mundo visível. As bactérias nadam até um metal sólido, como o ferro, e transferem elétrons ao metal, dissolvendo-o no processo. É mais ou menos como nossas células transferem os elétrons para as moléculas de oxigênio durante a respiração. Os cientistas descobriram que a respiração incomum dessa bactéria gera eletricidade. E onde há eletricidade, há energia. Se elas produzem eletricidade para si próprias, por que não produzir também para nós?
Então, cientistas como Ken Nielsen estão tentando fazer com que essas bactérias façam justamente isso, inserindo-as em células combustíveis experimentais, dispositivos eletroquímicos que produzem energia elétrica. A Shellwanella é totalmente capaz de produzir eletricidade dentro de uma célula combustível microbiana. Essas minúsculas bactérias poderiam produzir nossa eletricidade no futuro? É uma ótima ideia, mas logo a equipe descobre que essas operárias bacterianas são um tanto frágeis. O que vemos nas células combustíveis é que elas quase não crescem. Na célula combustível, se o processo produzir eletricidade demais, não sobra energia suficiente para esses minúsculos organismos se reproduzirem. Então, eles morrem. A linha é muito tênue. Não queremos deixar o experimento forte e provocar a morte delas. Queremos equilibrar o sistema para que a Shellwanella viva e cresça vagarosamente. E para que boa parte da energia surja como eletricidade para nós. Ainda pode demorar até que possamos usar em nossas casas e carros a eletricidade gerada por essas usinas invisíveis. Mas assim que os cientistas aprenderem a trabalhar com as bactérias, eles acreditam que as possibilidades para os micróbios no nosso mundo são ilimitadas. O metabolismo dos micróbios é projetado para comer quase tudo e para respirar praticamente tudo. Cobalto, oxigênio e minerais pesados. E isso inclui os metais perigosos encontrados em locais de lixo nuclear. Ainda está muito longe, mas os cientistas acreditam que um dia essa maravilha microscópica poderá ser usada para comer o lixo tóxico e liberá-lo em suas formas atóxicas. Esse minúsculo micro-organismo tem muito potencial. Se você pensar bem, existem tantos micro-organismos no solo que nós nem conhecemos. Nós só precisamos observar nosso próprio quintal para encontrar uma solução para muitos de nossos problemas atuais. Podemos não conseguir ver essa complexa comunidade de micróbios morando em nosso solo, mas ela está ali. E as criaturas que habitam esse mundo invisível podem nos oferecer soluções poderosas para muitos dos problemas que enfrentamos na face da Terra. Os nossos quintais são uma fonte rica para compreender como o planeta funciona. E também estão cheios de coisas que podemos explorar. É aí que a imaginação, aliada a uma ciência cuidadosa, nos leva a esse grupo de organismos e a esse meio ambiente que chamamos de mundo invisível. Mas o mundo invisível da Terra se estende a outros reinos muito além do solo abaixo de nossos pés. Nosso planeta nos protege com um escudo invisível que chega até o espaço. Mas essa barreira corre o risco de se decompor. O que isso significa para nós? É formada pelo que não podemos ver, desde as misteriosas forças gravitacionais que nos prendem ao chão, até as comunidades microscópicas na Terra abaixo de nossos pés. Outro fenômeno invisível nasce nas profundezas do núcleo terrestre. Aqui, um oceano de ferro líquido gira em movimentos complexos para produzir uma das mais poderosas forças invisíveis do nosso planeta, o campo magnético da Terra. Ele envolve nosso planeta com um escudo invisível que bloqueia a radiação perigosa do nosso Sol e do espaço sideral. Sem ele, não haveria norte ou sul, leste ou oeste. O campo magnético da Terra é essencial para nossa sobrevivência e é totalmente invisível. O campo magnético da Terra ainda é um grande mistério. É uma coisa que está à nossa volta o tempo todo. Não devíamos nos preocupar com ele, mas é uma coisa que nós realmente não compreendemos. Entender o campo magnético, em detalhes, ainda é uma fronteira da ciência. Ele nos fornece ferramentas muito importantes para decifrar a história da Terra. O campo magnético da Terra é um campo de força como aqueles que rodeiam os ímãs. A força é sentida por qualquer objeto magnetizado. É o campo magnético que faz a bússola funcionar. Ele aponta para os polos magnéticos. Há vários aspectos do mundo físico que são invisíveis para nós, e o magnetismo é um exemplo espetacular disso. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir como o campo magnético da Terra funciona. Em 2007, a NASA lançou um aglomerado de satélites chamado THEMIS, que investiga o escudo invisível de nosso planeta para determinar como ele afeta a vida na Terra. Mas, em vez disso, os cientistas ficaram chocados ao descobrirem uma grande fenda no campo magnético. Eles descobriram que buracos enormes se abriram. E essas brechas são
4 vezes maiores em largura em relação à Terra e 7 vezes mais compridas. Embora essas fendas ocorram de tempos em tempos, essa em particular alarmou os cientistas, pois era maior que eles já tinham visto. Grandes canais se abriram para que as partículas solares entrassem. E isso foi realmente uma surpresa. Dependemos do campo magnético da Terra para que nos proteja de todo tipo de radiação do espaço. Essa radiação é perigosa para a nossa saúde e para a saúde de todos os seres vivos. O campo magnético tem a propriedade muito importante de nos proteger da radiação cósmica. Portanto, sem um campo magnético, nós ficaríamos sujeitos a níveis muito mais altos de radiação, o que poderia provavelmente causar mutações, poderia causar câncer. Liga a mangueira aí. As fendas no campo magnético da Terra, como a descoberta em 2007, são breves e rapidamente se fecham sozinhas. Mas o geocronologista Paul Reynaud descobriu que nosso campo magnético pode falhar de uma maneira ainda pior. Essas pedras fazem parte de um fluxo de lava de 10 milhões de anos. Quando a lava se resfriou, os minerais magnéticos dentro dela se congelaram em alinhamento com o polo norte magnético. Um pequeno buraco, igual ao que seria perfurado no campo magnético, pode conter milhares ou dezenas de milhares dessas pequenas agulhas magnéticas de bússola, que estão fisicamente alinhadas em direção ao norte. Mas esse era o norte da Terra há 10 milhões de anos. Acontece que o norte de 10 milhões de anos atrás não é o norte que conhecemos hoje. O norte nem sempre foi o norte, e o sul nem sempre foi o sul. Estudos mostram que muitas vezes ao longo da história da Terra, a direção do campo magnético se reverteu, fazendo com que os polos se invertessem. Acredita-se que esse processo pode ter levado vários milhares de anos. Por que ele acontece ainda é um mistério. Se você estivesse vivo, com alguns de nossos ancestrais, há mais de 790 mil anos, e tivesse uma bússola, a agulha que aponta para o norte apontaria para o sul. Rochas de lava também revelam que quando as inversões dos polos acontecem, o campo magnético da Terra se enfraquece durante centenas, até mesmo milhares de anos. Então a pergunta é, estamos a caminho de mais uma inversão dos polos magnéticos? Se for o caso, o que isso significaria para a humanidade? Com base no fato de que inversões magnéticas aconteceram durante pelo menos vários bilhões de anos, podemos dizer com certeza que vai acontecer novamente. Mas quando irá acontecer já não é uma coisa possível de dizer. Quando a próxima inversão acontecer, pode haver danos significativos no nosso mundo. Podemos todos acabar com graves queimaduras de vento solar. Os ventos solares carregam uma radiação poderosa. Os ventos solares possuem partículas energéticas que podem quebrar nosso DNA, causando câncer, defeitos congênitos, todo tipo de coisa. Se o campo magnético da Terra começasse a se inverter amanhã e estudando o histórico das inversões, sabemos o que esperar. Uma redução na intensidade do campo magnético e, portanto, de sua capacidade protetora contra a radiação cósmica. Então, deveríamos começar a nos preparar para esse tipo de fenômeno. Nosso futuro será regido pelo que não podemos ver. Enquanto um cientista estuda o mundo invisível do campo magnético, outro criou um mundo invisível de ponta que um dia poderia mudar a forma como vivemos aqui na Terra. No mundo visível, vemos coisas porque elas são iluminadas pela luz solar e a luz de fontes fabricadas pelo homem. Mas a luz que nos permite ver, a luz visível, é apenas uma parte de um infinito espectro de luzes. Existe todo um mundo visual à nossa volta que estamos perdendo. O que os olhos humanos podem perceber geralmente é impressionante e de tirar o fôlego. Mas o que não podemos ver consiste em visões ainda mais espantosas. O estranho e extraordinário mundo da luz invisível. Pode acreditar que existem mundos invisíveis à nossa volta, com todo tipo de fenômeno associado a eles. E parece que a imagem de luz invisível é uma forma excelente de explorar esses mundos invisíveis. Austin Richards é um explorador do mundo da luz invisível.
A luz invisível é aquela que está fora do espectro de luz que nossos olhos conseguem captar. Para entender a amplitude do espectro, é só pensar em todo o espectro eletromagnético como se fosse teclas de um piano. Existem 88 teclas. Conseguimos ver apenas uma tecla com nossos olhos, uma única nota ou variedade de frequências. As ondas de luz viajam em frequências diferentes, desde ondas de rádio de baixa frequência até ondas infravermelhas de frequência mais alta, ou raios ultravioleta, raios X ou raios gama. Quanto maior a frequência, mais curta será a onda, ou seja, o comprimento de onda. Nossos olhos captam uma amplitude muito estreita, então boa parte do espectro da luz é invisível para nós. Mas Richards está radicalmente expandindo o estreito âmbito do que podemos enxergar. É realmente mágico poder enxergar a luz invisível. A luz sempre esteve ali, mas não soubemos disso durante séculos. Richard está desvendando o invisível com câmeras especializadas que ele incrementou para captar diferentes tipos de luz que normalmente estão escondidos de nossos olhos. O nosso arsenal é composto por 7 câmeras atualmente. A maioria dessas câmeras é sensível à luz infravermelha e enxerga superfícies que absorvem essa luz invisível como se fosse mais escura do que aquelas que a refletem. Observando o monitor, pode ver que minha pele e meus dentes estão muito escuros agora. E meus olhos também, porque eles contêm água. E esta água está absorvendo a luz infravermelha de ondas curtas que esta câmera capta. A luz infravermelha possui uma variedade de comprimentos de onda, e cada uma dessas câmeras capta uma parte diferente do espectro infravermelho. Esta aqui está preparada para captar o gás carbônico, para que a gente possa ver o gás carbônico saindo do nariz e da boca. Esta câmera foi preparada para captar gases de hidrocarbono, como o metano e o propano. Cada uma dessas câmeras possui um jeito particular de ver o mundo invisível. Uma delas vê o calor e o frio com luz infravermelha de ondas compridas, ondas invisíveis de energia de calor. Ela se chama câmera térmica e atualmente é utilizada por geólogos. Os vulcanólogos podem usar as imagens térmicas para ver onde o calor se distribui dentro de um vulcão ou para ver se há alguma elevação de atividade térmica sob a superfície que possa indicar uma erupção iminente. Essa câmera pode até salvar vidas quando utilizada por bombeiros. Com uma câmera térmica infravermelha, eles podem ver através da fumaça, como se ela nem estivesse ali. Podem encontrar pessoas desmaiadas em meio à fumaça. Podem também olhar para uma porta e ver se há fogo do outro lado antes que ela seja aberta. Portanto, é uma ferramenta extremamente poderosa. Se houver calor, esta câmera o encontrará. Historiadores de arte gostam de utilizar outra câmera de Richards, sensível a comprimentos de onda mais curtos. Dá para ver através das camadas de tinta com a luz infravermelha, porque a luz infravermelha tende a penetrar mais fundo nos materiais do que a luz visível. Às vezes, você descobre que há outra pintura por baixo, porque os painéis de madeira ou as telas geralmente eram reutilizados na antiguidade. Richards também possui uma câmera que consegue ver o mundo refletido em ultravioleta ou luz UV. Ela consiste de comprimentos de onda que vão além da cor violeta e são invisíveis ao olho humano. Alguns animais conseguem enxergar a faixa ultravioleta do espectro, particularmente os insetos e alguns pássaros. A visão dos insetos é provavelmente o fenômeno mais conhecido de visão ultravioleta. A câmera UV permite enxergar da mesma forma que as abelhas. A abelha utiliza sua visão UV para se guiar até o pólen e o néctar. Enquanto nós enxergamos várias flores numa única cor sólida, a abelha vê marcas e sombreamentos invisíveis ao nosso olho. As áreas escuras são como um alvo para a abelha. A ideia de que posso suplantar as limitações da minha própria fisiologia com tecnologia e enxergar coisas que outras pessoas não enxergam é muito emocionante. Eu adoraria imaginar que parte dessa tecnologia, por exemplo, em uma determinada faixa ultravioleta, nos permita enxergar fantasmas, ou espectros de pessoas, ou alguma coisa que sempre existiu e ninguém jamais conseguiu enxergar. Seria incrível descobrir que existe um mundo sobrenatural e descobrir através da tecnologia real. Enquanto Austin Richards usa a tecnologia avançada para tornar as coisas visíveis, outros cientistas têm a missão de tornar as coisas invisíveis.
como o engenheiro elétrico David Smith. Ser invisível é muito interessante para as pessoas. Nesse momento, a invisibilidade é um superpoder, como vemos nos filmes ou nos quadrinhos. Mas Smith e sua equipe esperam torná-la real com sua capa da invisibilidade. A capa funciona desviando as ondas de luz de forma que elas evitem interagir com um objeto. Se as ondas não forem refletidas nem absorvidas pelo objeto, ele se torna efetivamente invisível. Estamos criando coisas de ficção científica dentro do nosso laboratório. Funciona da seguinte maneira. Se você dobrar as ondas de luz em volta do objeto e depois restaurá-las do outro lado, isso dá a ilusão de que o objeto desapareceu. Então, Smith e sua equipe criaram um dispositivo que redireciona as ondas eletromagnéticas e cria um bolsão da invisibilidade. A parte do espectro de luz que atualmente estão manipulando são as micro-ondas, não as ondas de luz visível. A capa da invisibilidade é feita do chamado metamaterial, composto de dezenas de milhares de minúsculos circuitos. Então, nós colocamos esses padrões sobre placas de circuito. Pegamos essas placas de circuito, cortamos elas em tiras e montamos nosso material dobrando e colocando-o nas aberturas. Amarradas e montadas numa roda, as placas de circuito desviam as micro-ondas do centro. Normalmente, as ondas penetrariam esta zona e atingiriam qualquer objeto colocado ali. Veja que as ondas são desviadas desta região central, onde você poderia esconder um objeto. Conforme elas atravessam, são restauradas do outro lado. Então, de certa maneira, a capa e o objeto que ela está escondendo estão invisíveis aos nossos olhos. Embora a capa de invisibilidade de Smith não funcione com luz visível, essa descoberta pode levar a uma tecnologia revolucionária invisível para as micro-ondas emitidas por radar. Sem dúvida, os militares ficariam muito interessados nesta capa da invisibilidade. Se conseguirmos deixar as coisas invisíveis para as micro-ondas, podemos torná-las invisíveis para o radar. Poderíamos envolver na capa da invisibilidade um caça-jato ou um tanque. Assim, o radar do inimigo não conseguiria detectar nossa presença. Até agora, a capa pode apenas dobrar a luz de micro-ondas e, de qualquer forma, as micro-ondas não podem ser vistas. Mas o conceito pode ser adaptado para dobrar a luz visível e tornar as coisas invisíveis ao nosso olho? A equipe de cientistas só precisa desenvolver o material certo. Isso será difícil, mas não é impossível. Fundamentalmente, agora nós temos um caminho. Há sinais que esse tipo de invisibilidade possa algum dia se tornar realidade. Enquanto os cientistas tentam tornar as coisas invisíveis mexendo com a luz, eles também trabalham em dispositivos invisíveis que atacam e matam o câncer. Os invisíveis da Terra moldam nossa vida diária. Eles estão por toda parte, em todas as escalas, desde o muito pequeno até o muito grande. Eles são inescapáveis e todo-poderosos. Agora, a ciência começou a entrar agressivamente no mundo que não se pode ver. Não apenas para observá-lo, mas para manipulá-lo. A nanotecnologia é a ciência da menor escala com um potencial inacreditável. O nanomundo é realmente um mundo particular. É uma área real que vai impactar nossas vidas. A nanotecnologia é no sentido mais simples, as tecnologias construídas em volta de materiais que são medidos pela escala do nanômetro. Um cabelo humano é 10.000 vezes maior do que o tipo de objetos dos quais estamos falando. Objetos tão minúsculos e impossíveis de se ver a olho nu. A matéria-prima da nanotecnologia consiste de átomos e moléculas redistribuídos para criar tubos, varas, fios e partículas, componentes até 8.000 vezes menores que uma hemácia. Acho que uma das coisas mais divertidas de se pensar é na construção de aparatos minúsculos, utilizando-se átomos e moléculas para realizar funções dentro do corpo humano e do mundo. Esses materiais invisíveis vão nos permitir realizar coisas incríveis, talvez até curar o câncer. Numa primeira fase, os cientistas estão usando ouro. Eles descobriram que, se fizerem nanoesferas com ouro, ele se dissolve na corrente sanguínea e corre livremente pelo corpo.
Muitas das propriedades físicas são medidas em grande escala, mas os materiais podem mudar radicalmente se você encolher o objeto para a escala do nanômetro. As minúsculas esferas de ouro são absorvidas pelas células dos tumores. Então, os pesquisadores queimam o ouro com ondas infravermelhas que produzem calor. As partículas de ouro absorvem o calor e ficam muito quentes. E o tumor, então, se decompõe graças a esse calor adicional. A cura do câncer ainda está longe, mas muito em breve a nanotecnologia terá um grande impacto na Revolução Verde. Pode-se considerar a nanotecnologia como sendo uma das abordagens mais ecológicas para renovar a infraestrutura do nosso mundo. A cientista Diana Huffaker está trabalhando numa célula solar super eficiente. Ela utiliza nanopartículas chamadas pontos quânticos. É ser capaz de dobrar a eficiência da célula solar com o uso de pontos quânticos. Nessa nova célula solar, os pontos quânticos são 1000 vezes menores que a espessura do cabelo humano. Um ponto absorve uma única partícula de luz chamada fóton e então gera 2 ou 3 elétrons para criar uma corrente elétrica. Isso gera 2 vezes mais energia que as células solares comuns. Em breve, a energia solar poderá concorrer com a energia fóssil se essa nanotecnologia for barata e eficiente. Enquanto isso, os cientistas estão desenvolvendo uma tecnologia verde diferente que emprega dispositivos invisíveis, chamados nanofios, para explorar a energia nas vibrações de um carro. O fio vai vibrar com o carro e recolher o que de outra forma seria energia vibracional desperdiçada e transformá-la em eletricidade. Outra nanotecnologia emocionante vem de um dos elementos mais comuns, o carbono. Nanotubos de carbono são feitos de uma molécula híbrida especializada, na qual cada átomo de carbono tem uma ligação dupla com seu vizinho mais próximo, e isso torna forte. Esses nanotubos são 100 vezes mais resistentes que o aço. Eles são pequenos demais para serem vistos, mas os nanotubos de carbono possuem a mais alta taxa de resistência por peso de qualquer material conhecido. Os planos mais espetaculares para os nanotubos de carbono nos levarão a novos patamares. Um elevador espacial projetado para transportar cargas e pessoas ao espaço sideral. Esse material ultra forte, mas ultra leve, seria usado para construir uma fita super forte que poderia suportar o carro de um elevador. Esses carros um dia poderão se locomover entre a Terra e uma estação espacial. A ideia é que poderíamos viajar da Terra até uma estação espacial simplesmente entrando nesse elevador espacial feito de nanotubos de carbono. O elevador eliminaria a necessidade de lançamentos de foguete contínuos que consomem enormes quantidades de energia. Sem dúvida, o micromundo da nanotecnologia terá um impacto gigantesco no nosso mundo. Será fascinante ver até onde nossas imaginações vão nos levar com o que pudermos criar em laboratório e então sonhar com o que podemos fazer com essas descobertas. Espreitar os mundos invisíveis da Terra abre nossos olhos para novos reinos de possibilidade para a humanidade. Descobrimos que as coisas que não podemos ver exercem um poder incrível nas nossas vidas quando aprendemos a explorá-las com imaginação. Existe todo um universo do outro lado do microscópio do qual nós não fazíamos ideia. Se você não tiver imaginação, não irá chegar às áreas mais emocionantes. E esses reinos eletrizantes estão onde está nosso futuro. Um terreno misterioso além do poder de nossa visão.